talvez seja esse o que mais gerou embates teológicos e de divisão na igreja ao longo de toda a sua história, certo? Esse é um dos textos que marcou muito, né? E por isso que ele é um texto bastante cuidadoso, devemos ter muito cuidado ao lidar com esse texto. Espero que nessa noite eu possa tirar todo o embaraço do texto. Eu não quero encher sua cabeça com debates teológicos, com exegese pesada. Eu quero, na verdade, dar a você a conclusão de toda a labuta da semana de estudo, de se debruçar no texto, de ter que lidar com as dificuldades. Quero tentar passar para você já a conclusão, tá bom? Para não dar muito nó na sua cabeça. Mateus capítulo 16, verso 13 a 20. Vai dizer assim a palavra de Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Vamos orar mais uma vez. Mantenha a sua Bíblia aberta. Deus querido, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso em que aqui nós nos reunimos como irmãos, como família, como teu povo, para adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Esperamos que o Senhor tenha recebido de nós toda a adoração, pois ela não foi feita a não ser para o Senhor. Deus, pedimos ao Senhor que neste momento o Senhor nos visite de modo especial, nos ajudando em toda a compreensão das Escrituras. Reconhecemos, ó Deus, o quanto somos limitados, o quanto a nossa mente foi afetada pelo pecado, o quanto muitas vezes vamos às Escrituras com todas as nossas pressuposições. Pai, nos esvazie de nós, para que tão somente sejamos educados e ensinados pelo Teu Espírito mediante a Tua palavra. Abençoa, Deus, todos os irmãos que também nesse momento nos acompanham pela internet. Ajude eles, ó Deus, na comunidade do Seu lar, de não se dispersarem, mas estarem atentos a tudo quanto o Senhor deseja nos falar neste momento. Nós oramos assim ao Senhor, pedindo a Tua ajuda e a Tua bênção, a iluminação do Teu Espírito, no nome de Cristo Jesus. Amém. Na perícope anterior, na verdade, o capítulo 16, ele começa com aquele embate de Jesus. Jesus já vem, na verdade, enfrentando muitas resistências na sua caminhada. A grande verdade é que a peregrinação de Jesus aqui na terra, ela teve muito mais rejeição do que aceitação. Poucos foram aqueles que abraçaram Jesus e a mensagem de Jesus. Jesus enfrentou muita hostilidade enquanto esteve aqui na terra. E olhe que foi um pouco tempo. Podemos dizer que foi 3 anos, propriamente dito, que iniciou o seu ministério, e ele saiu de cidade em cidade, anunciando o reino, pregando, curando as pessoas, e Jesus teve muitas resistências. E nós sabemos o porquê que isso aconteceu. Jesus já nos falou isso. Jesus estava lidando com uma geração que era má e adúltera, uma geração que era perversa. A luz de Deus veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas, porque as suas obras eram más. E por isso que eles rejeitavam Jesus e a mensagem de Jesus. E a gente vai vendo isso nos evangelhos. A narrativa vai levando exatamente para isso. Quanto mais Jesus vai avançando, vai andando, fica claro que ele está caminhando e andando para o Calvário, para o lugar que ele nasceu para ir.
E nós vemos isso, essa trajetória, apertando, tendo dificuldade. Por isso que essa perícope encerra Jesus trazendo um alerta para os seus discípulos, na verdade, suplicando aos seus discípulos, dizendo: olha, não digam a ninguém ser eu o Cristo, porque ele ainda tinha muitas coisas a percorrer, e estava muito difícil percorrer, por causa de todas as adversidades. E quanto mais as pessoas tivessem ciência de quem ele era, mais tentariam matá-lo, mais tentariam impedir que ele chegasse onde ele devia chegar. Então o capítulo 16 é marcado por essa hostilidade. E dois grupos específicos se destacam no capítulo 16, que é o grupo dos fariseus e o grupo dos saduceus, que eram grupos religiosos, mas ao mesmo tempo muito políticos. Os fariseus, eles eram líderes das sinagogas, e os saduceus eram líderes do templo, de todo o sistema sacerdotal. E eles disputavam não somente pela elite, pela proeminência espiritual, religiosa daquele tempo, mas também eles buscavam almejos políticos, já que naquele período Roma identificou que o judaísmo poderia contribuir muito nesse aspecto religioso e político. E a seita dos fariseus e dos saduceus, muito embora fossem inimigas e rivais uma das outras, mas nós vimos que o mal se une quando eles têm um inimigo comum. E o inimigo comum era Jesus. E os fariseus e saduceus se juntaram para pelejar contra a pessoa de Jesus Cristo. E com base nisso, Jesus traz uma advertência aos seus discípulos. No versículo 6, quando Jesus diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E no versículo 12, Jesus vai explicar o que seria esse fermento dos fariseus e dos saduceus. No verso 12, ele vai dizer que é a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, até o presente momento, Jesus tendo que lidar com esses dois grupos que o acompanhavam para tentar contra ele, como diz o versículo 1, eles chegaram a Jesus para tentar Jesus. Jesus então adverte seus discípulos: cuidado. Cuidado com esses. Cuidado com a doutrina deles. Cuidado com aquilo que eles ensinam. Ou seja, cuidado com a falsa doutrina que eles pregam e que eles ensinam. Os fariseus eram aqueles que adicionavam ao evangelho. E os saduceus eram aqueles que subtraíam ao evangelho. E o ponto principal dessa advertência de Jesus é que esses ensinos, eles tinham a intenção de distorcer o evangelho. E não era uma distorção muito grosseira, era sutil. Por isso que Jesus diz o fermento. Ninguém coloca muito fermento. A gente coloca pouco fermento e a gente sabe o estrago que o pouco do fermento pode ocasionar. Um pouco de fermento pode levedar a massa inteira, como já diz as Escrituras. Então, é isso. Então, era um pouquinho, e exatamente Jesus estava trazendo eles essa advertência: cuidado, porque as sutis distorções deles, seja por acréscimo ou subtração, eles adulteram a imagem de Jesus. Portanto, desprezar doutrina, como nós aprendemos aqui no domingo passado, é não se importar com quem Jesus é de fato. Porque Jesus disse: cuidado, porque um pouquinho só da doutrina deles é capaz de mudar a imagem de quem eu sou. Por isso que esse texto que nós acabamos de ler, ele é muito importante. Porque a confissão de Pedro é trazendo à tona a realidade de quem é Jesus. Porque os fariseus e saduceus, com as suas doutrinas, mudavam e modificavam a imagem de Jesus. Porque as falsas doutrinas causam exatamente isso. E então Pedro dá essa revelação maravilhosa, nós não vamos entrar agora, mas é um dos textos principais dessa perícope. Então, não saber quem é Jesus corretamente, nós corremos o risco de nós estarmos nos relacionando com alguém que não seja ele mesmo. Por isso, o cuidado que Deus tem com doutrina e com aquilo que se é pregado e é ensinado acerca dele mesmo. Porque corre o grande risco de nós aprendermos errado acerca de Cristo e nos relacionarmos com alguém que não seja ele mesmo, mas alguém que tenha sido criado pelo imaginário do homem,
que tenha sido criado pela própria pressuposição do homem, de eu acho que Deus é assim, eu acho que Jesus é assim, como acontece em nossos dias. Pessoas que nunca leram a Bíblia, não conhecem a Deus, não têm o Espírito Santo, mas se acham na prerrogativa de dar definições acerca de Deus. É mais ou menos isso que nós vimos em nossos dias. Então entenda, Jesus não é uma construção de nossa subjetividade e nem pode ser. Não somos nós que definimos quem Jesus é. Não se trata das nossas pressuposições. A verdade é que ele se revelou a nós. Nós vimos aqui, na abertura do culto, a irmã fez várias citações do que a Bíblia diz acerca de Jesus. E é com base nessas revelações que nós então podemos conhecê-lo. Por isso é importante conhecê-lo pela revelação que Deus nos dá. Não pelo que se pensa e se diz a respeito dele. Por isso ele começa essa perícope, fazendo essa pergunta aos seus discípulos: que dizem que eu sou? Por isso nós começamos essa perícope, exatamente isso. Jesus no verso 13 faz essa pergunta aos seus discípulos, indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então, no sermão de hoje, nós responderemos algumas perguntas que o texto faz. Não somente essa, mas outras perguntas o texto faz, e nós pretendemos responder todas elas. Mas ele começa essa perícope, no verso 13, com esta pergunta. A pergunta é: quem é Jesus? Essa é a primeira pergunta. Quem é Jesus? E Jesus começa perguntando não o que os seus discípulos pensam. Quem é Jesus para eles? Jesus começa perguntando: quem dizem? O que as pessoas dizem a meu respeito? Jesus começa então com essa pergunta. O texto começa com o próprio Jesus fazendo essa pergunta. Não são outras pessoas que estão fazendo essa pergunta, mas ele mesmo. Mas a pergunta então é: por que Jesus está fazendo essa pergunta? Será que é porque Jesus é aquele tipo de pessoa que é obcecada em saber o que as pessoas pensam a seu respeito? Será que elas têm uma boa impressão de mim? O que é que elas estão dizendo ao meu respeito? Será que Jesus é aquele tipo de pessoa que é obcecada em saber o que as pessoas falam a respeito dele? O que é que estão dizendo de mim? Será que é coisa importante ao meu respeito? Ou será que eles estão pensando, será que eles gostam de mim? Certamente Jesus não está fazendo essa pergunta porque tem esse tipo de preocupação. Jesus não se importava com isso, porque ele sabia exatamente quem era e para o que ele viera. Mas ele se preocupa, de fato, com essa resposta, porque ele sabe, no final de tudo, que o cerne do evangelho é ele mesmo. Por isso que responder essa pergunta é extremamente importante. Por isso que na perícope anterior ele advertiu os seus discípulos contra as falsas doutrinas. O fato é que Jesus não pergunta para satisfazer a si mesmo. Ele não está fazendo essa pergunta: quem o povo está dizendo que eu sou? Ele não faz essa pergunta para satisfazer a si mesmo, a sua curiosidade, para ele ter mais ou menos uma noção do que as pessoas estão dizendo a respeito dele. Mas ele faz essa pergunta para desenvolver em seus discípulos uma visão real e correta sobre ele mesmo. A resposta dos discípulos revela o quanto a identidade de Jesus era confusa e errônea na boca do povo. E seus discípulos poderiam ser confundidos. Por isso que Jesus disse: cuidado! Cuidado com as falsas doutrinas, porque estão ensinando algo errado a meu respeito. O que dizem então quem eu sou? Ele faz essa pergunta aos seus discípulos. O que vocês estão ouvindo? Está vendo? Tenham cuidado com eles. E o que eles dizem a meu respeito? Quem dizem eles ser eu? Essa é a pergunta, então, que eles fazem, que ele faz aos seus discípulos. E vejamos, então, a resposta dos seus discípulos acerca do que dizem acerca de Jesus. Primeiro, e eles responderam, verso 14. Uns dizem que é João Batista. Ora, alguém havia dito isso, lembra? Herodes falou exatamente isso quando viu Jesus. Achava que Jesus era João Batista que tinha ressuscitado, lembra?
Há pouco tempo nós vimos isso. O próprio Herodes confundiu Jesus com João Batista, então havia os rumores de que ele era João Batista. E depois o texto diz, outros disseram que era Elias. E talvez confundiram a profecia de Malaquias, capítulo 4, mas Jesus já havia explicado isso, que na verdade João Batista é que havia vindo no poder de Elias, então não podia ser eles. Outros disseram, é Jeremias. Mas por que disseram, por que estavam confundindo Jesus com Jeremias? Porque no cano hebraico, Jeremias é um dos profetas mais antigos, e talvez seja essa a razão pela qual eles disseram e estavam confundindo Jesus com Jeremias. Mas não parava para aí, a confusão era grande, e o texto encerra dizendo que, ou algum dos profetas, ou seja, eles não tinham uma definição certa de quem é Jesus. Ora, se Jesus, ele podia ser Jeremias, ele podia ser João Batista, ele podia ser Elias, mas ele só não podia ser ele mesmo. Porque na boca do povo ele era todo mundo, menos ele mesmo. Perceba a confusão do que se diz a respeito de Jesus. A pergunta é, se nós fôssemos fazer uma pesquisa hoje, o que dizem acerca de Jesus? O que nós ouviria? O que nós ouviria? E aqui eu quero fazer uma aplicação. Cuidado com as pesquisas. Nós estamos em campanhas eleitorais e nós já sabemos o quão é problemático pesquisas. Cuidado com as pesquisas. Se fizéssemos uma pesquisa para saber quem era Jesus, será que nós chegaríamos a uma definição bíblica acerca de quem era Jesus? Então, cuidado. Cuidado para que a sua concepção de Jesus não seja influenciado pela massa. A minha definição de Jesus é pelo que as pessoas dizem acerca dele, não pelo que ele se revelou ao meu respeito. Corre um grande risco de o Jesus que nós temos em nossa mente não é o Jesus que foi revelado pelas Escrituras, mas é o que estão dizendo acerca dele. Eu tenho uma definição de Jesus, mas não foi porque eu aprendi nas Escrituras, mas foi porque eu ouvi pessoas dizendo muitas coisas a respeito dele. Esse é um problema. Porque quem é Jesus na boca do povo? Certamente não é o Jesus revelado pelas Escrituras. E o texto bíblico aqui nos deixa a prova. E perceba a atualidade do texto. Porque se nós fôssemos fazer essa mesma pesquisa hoje, nós também ouviríamos muitas coisas acerca de quem seria Jesus. Então, cuidado, para que a sua concepção de Jesus não seja influenciado pela massa. O mundo tenta e continua tentando definir Jesus sem o conhecê-lo. Não é interessante isso? Às vezes você vê aqueles debates ideológicos, né, que às vezes as feministas falam assim, você não tem direito para falar sobre aborto porque você não é mulher. Mas quando o assunto é religião, ela quer falar de Deus, ela quer falar sobre Jesus, sem nunca ter lido a Bíblia e sem nem ser crente. Mas ela quer definir, ela quer trazer uma definição sobre quem é Deus, ela quer falar sobre quem é Jesus, ela quer falar sobre salvação, sem conhecer a Deus. Sem conhecer a Deus. O mundo tenta definir Jesus sem o conhecê-lo. Por isso, precisamos ter cuidado com as pesquisas e com Jesus na boca do povo. Jesus não é aquilo que o povo está dizendo que ele é. Jesus, ele é o eu sou. Ele tem identidade definida. E nós precisamos conhecê-lo por aquilo que ele se revelou a nós. Jesus não espera que o mundo o conheça. Quando Jesus faz essa pergunta aos discípulos, não há nenhum espanto. Não há nenhum espanto para Jesus da confusão das pessoas acerca de quem ele é, porque Jesus não espera que o mundo o conheça, porque ele sabe que eles não o conhecem e nem o pode conhecer. Porque o homem natural não pode compreender as coisas de Deus, porque ele é loucura. A sabedoria de Deus foi revelada por meio do Espírito e o homem natural não consegue compreender essas coisas. Então, Jesus não espera que o mundo o conheça, porque o mundo não o conhece e nem o pode conhecer. Assim como nós, outrora, não conhecíamos e nem podíamos
a não ser que o próprio Senhor se revelasse a cada um de nós. Removesse as escamas da cegueira dos nossos olhos e se revelasse o Cristo da glória diante de nós. Se assim não acontecesse, nós também não podíamos conhecê-lo. O homem só pode conhecer a Cristo se o Pai o revelar. E é o que a gente vai já ver. Mas a grande verdade é essa. Ninguém pode conhecer a Cristo se o Pai não o revelar. Portanto, a pergunta de Jesus não visa outras pessoas a não ser os seus próprios discípulos. O que o mundo pensa a seu respeito, isso não importa para Jesus, porque ele sabe o que o mundo pensa a seu respeito. Mas o que os seus discípulos pensam acerca dele, isso sim importa para ele. Por isso, a pergunta posterior é endereçada aos seus discípulos. Verso 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Eu não me espanto em eles dizerem isso a meu respeito. Mas vocês, que são meus discípulos, quem sou eu? Quem sou eu? E essa pergunta soa para nós nesta noite. Quem é Jesus para você? Só não diga que ele é tudo, por favor. Porque se ele é tudo, ele é nada nas definições. Você precisa definir quem é Jesus. Quem é Jesus? Ele faz essa pergunta para os seus discípulos. Ele endereça para eles. A pergunta é endereçada a todos eles. Perceba, mas vós. Ele não endereça, muito embora seja Pedro quem a responda, mas a pergunta não é feita a Pedro. A pergunta é feita a todos eles, mas vós. Ele está endereçando a pergunta a todos os seus discípulos ali presentes. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E somente Pedro vai dar essa resposta. Versículo 16. Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí pode deixar aí, a gente vai meditar um pouquinho sobre a natureza dessa resposta e dessa confissão de Pedro diante da pergunta de Jesus, e vocês, para vocês, quem eu sou? E Pedro então dá essa resposta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos por parte. Primeiro, tu és o Cristo. Talvez em algumas versões não vai ter a palavra Cristo, vai ter tu és o Messias, né? Em algumas versões tem aí na sua Bíblia. Talvez vai ter a palavra Messias. Se eu não me engano, acho que é em TLH tem a palavra Messias em alguma outra versão. Mas Cristo e Messias quer dizer a mesma coisa. Cristo é a palavra no grego e Messias é a palavra no hebraico. E todas elas querem dizer a mesma coisa. Cristo e Messias quer dizer ungido. Então, Cristo e Messias quer dizer a mesma coisa. Quer dizer ungido. Então, quando ele diz, tu és o Cristo, ele quer dizer que tu és ungido de Deus. E essa expressão, ela é uma expressão comum, muito usada no Antigo Testamento. Não é algo que é específico de Jesus Cristo. O ungido eram todas aquelas pessoas que eram separadas para algum ofício determinado. Por exemplo, todos os reis de Israel, eles eram ungidos, porque eles eram escolhidos por Deus, eram ungidos de maneira pelos sacerdotes para ocupar aquele cargo, né, para se tornar rei. Então eles eram ungidos. Lembra o que acontece com Davi, né? Samuel vai até ele e faz aquele processo de ungir ele, né? A gente está estudando aqui Samuel com os meninos no culto de oração e nós passamos por isso e vimos isso acontecer. Então, tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus, ou seja, tu és o rei, aquele que foi separado para reinar sobre o seu povo.
E é interessante, nesse momento, Pedro dizer isso, porque Mateus começou, na verdade, o seu evangelho tentando nos provar isso, mostrando Jesus como vindo de uma linhagem real. Lembra da genealogia que Mateus apresenta? Tentando exatamente provar que ele é o rei por direito. Ele é o descendente de Davi, o filho de Davi. Ele é o rei ungido, o Messias, o rei prometido que estava para vir para o seu povo. Então, quando ele diz, tu és o Cristo, tu és o rei, o prometido, aquele que o povo estava esperando para reinar sobre o seu povo, tu és o Cristo. A palavra ungido, ela também não somente era usado para os reis, mas ela também era usado para os sacerdotes. Os sacerdotes também, eles eram ungidos quando eles estavam no processo para iniciar o seu ofício sacerdotal. E é interessante como as Escrituras faz essa referência a Cristo, porque Cristo é rei, mas Cristo também é sacerdote. O autor de Hebreus vai exatamente dizer isso, que ele é o rei dos reis e ele é o sumo sacerdote. Por isso que ele é ungido, tu és o Cristo, tu és ungido, o rei dos reis e o sumo sacerdote. Certo? Então, quando ele faz essa declaração é dizendo quem ele é. Ele é o Messias, ungido de Deus, o rei davídico prometido, o rei dos reis, o sumo sacerdote. É isso que o texto, que essa expressão quer dizer. Tu és o Cristo. E a segunda parte da definição sobre ele é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim como Jesus é rei e sacerdote em categorias diferentes, ele o é também na categoria de filho. Nós vimos nas Escrituras que não somente Cristo é chamado de filho, mas nós também somos chamados de filhos de Deus. Nós também somos filhos, os anjos são chamados de filhos, Israel era chamado de filho, os crentes também no Antigo Testamento eram também chamados de filhos. Mas Cristo é um tipo de filho totalmente diferente de nós. Ele é o eterno Filho de Deus, o unigênito do Pai, uma categoria diferente. Sempre existiu nessa condição. É o não gerado. Esse é o Filho de Deus. Então ele é o Messias, o enviado, o prometido de Deus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Filho do Deus vivo, a segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus em pessoa, o Filho. O Pai, o Filho está aqui, é esse, é o Filho de Deus, o legítimo, o verdadeiro, o Rei dos reis, o sumo sacerdote. Essa definição, essa confissão, essa resposta de Pedro quer dizer isso. Tu és o Cristo, o Rei dos reis, o sumo sacerdote, o Filho do Deus vivo. Tu é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus. Então, Filho do Deus vivo, Deus que é vivo, Deus que é vivo, o Verbo que encarnou, se fez carne e que habitou no meio de nós, certo? Então, essa é a definição dele. Assim como Jesus é rei e sacerdote em categorias diferentes, ele também o é filho. Então, a resposta de Pedro é: respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Contudo, Pedro não chegou a essa conclusão acerca de Cristo sozinho. O versículo 17 nos traz uma informação preciosa, coloca, que diz: então, diante dessa afirmação, diante da resposta de Pedro até para Jesus, Jesus disse: bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai está nos céus. Então perceba o que Jesus disse diante dos seus discípulos naquele momento. Afirmou a resposta dele: é isso mesmo. Esse é quem eu sou. Contudo, o que Jesus quis dizer é que ele não chegou a essa conclusão sozinho. Não foi revelado por carne e sangue, mas isso foi o próprio Deus,
o Pai, porque ele é o Filho do Deus vivo, o Pai revelou a Pedro acerca do seu Filho. E aqui volta aquilo que eu disse, que ninguém concebe algo sobre Cristo se não for revelado pelo Pai. Aquilo que Pedro estava dizendo não foi simplesmente uma conclusão da sua inteligência, da sua capacidade de percepção das coisas, não. Aquilo que ele estava dizendo não veio simplesmente do produto da sua mente inteligente, mas aquilo veio de Deus, veio do Pai, revelando o seu Filho. Eis aí o meu Filho amado, em quem me compraz. Lembra do momento do batismo? Onde abriu-se o céu e o Pai testificou sobre o Filho. Eis aí o meu Filho amado. E mais uma vez agora, o Pai estava dando confissão do Filho. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aquela resposta de Pedro não foi simplesmente produzida por Pedro, mas ele só deu aquela resposta porque Deus lhe revelou quem era seu filho, quem estava diante dele. Por isso que todas as outras pessoas, muito embora olhassem para Jesus Cristo, não conseguiam dar essa definição. Por isso que diziam, ele é Jeremias, ele é um outro profeta, ele é Elias, ele é João Batista. Porque eles só poderiam dar uma definição precisa de Cristo se o Pai tivesse revelado isso para eles. Ninguém concebe algo sobre Cristo se não for revelado pelo Pai. Portanto, se você sabe alguma coisa verdadeira de Jesus, não se orgulhe disso, como se você tivesse chegado a essa conclusão porque você é muito inteligente, porque você é o cara, porque você é o teólogo, porque você é muito fera na doutrina. Não. Se Deus não te revelar isso, se Deus não te mostrar isso, se Deus não te conduzir no caminho para que você conheça Jesus por meio daquilo que Ele revelou, nós nunca iríamos conhecer verdadeiramente acerca de Jesus Cristo. Portanto, não há espaço para orgulho. Naquele momento, diante dos discípulos, diante da declaração, os outros discípulos poderiam bater no ombro de Pedro e dizer, tu é o cara, Pedro, viu? Porque ele perguntou para todo mundo, mas só tu respondeu certo. Todo mundo falou errado, mas só tu falou certo. Não. Antes de qualquer pretensão dessa, Jesus disse logo, olha, tu falou certo, mas tu só falou certo porque meu Pai te revelou. Antes de qualquer coisa, Jesus disse logo, certo, falou certo, mas o Pai que te falou. Porque se ele não tivesse falado, você não teria dito isso. Então, segura as pontas. Que se você sabe alguma coisa de mim, é porque meu Pai te revelou. É porque foi meu Pai que te revelou. Portanto, no cristianismo não há espaço para orgulho e nem para soberba. Porque se sabemos de alguma coisa, foi porque Deus nos deu a conhecer e a saber. Foi porque Deus nos deu a saber e a conhecer. E hoje, quando nós nos deparamos com toda essa realidade à nossa volta, de tantas pessoas dizendo quem é Jesus, Jesus é isso, Jesus é assado, Jesus é tanta coisa que se diz que é Jesus. Aonde nós buscaremos a fonte segura para saber quem é Jesus? Vai, pastor, fala que aí Deus vai dizer, tá aí, eu revelei para ele. Não. Isso não vai mais acontecer conosco. Porque o que nós poderíamos saber de Jesus já nos foi revelado. Por aonde? Essa confissão de Pedro ficou registrada? Está aqui. Essa confissão de Pedro ficou registrada para que nós possamos aprender quem de fato é Jesus. É somente pelas Escrituras que nós iremos conseguir saber quem é Jesus. Muito embora Deus tenha se revelado ao homem pela natureza, como nós sabemos. Os atributos de Deus estão aí diante de nós. É só olhar para o mundo criado e fazer a pergunta, quem criou isso tudo? Mas nós não conseguimos olhar para a criação e trazer uma definição acerca de Jesus. Por isso nós precisamos da revelação especial de Deus, que fala de forma precisa e objetiva quem é Jesus. E aqui no começo do culto a irmã citou alguns textos sobre o Evangelho de João.
Quantas definições João trouxe acerca de Jesus? Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a vida. Tantas definições, eu sou bom pastor, só no Evangelho de João. Dizendo uma faceta de Jesus. E aqui Pedro solta mais uma, que obviamente não foi vinda dele mesmo, mas veio do Pai, para todos os seus discípulos e também para nós nesta noite. Coloca aí João 5,39 para nós, por favor. Eu acho que é esse texto mesmo. Opa. João 5,39. Olha o que diz a palavra de Deus. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É Jesus falando. Examine elas, porque são elas que testificam de mim. É nelas que nós iremos aprender sobre Ele. Porque são elas, as Escrituras, que testificam dEle. Que testificam dEle. Quer saber quem é Jesus? Você tem que ir para a palavra de Deus. Você tem que ir para as Escrituras para saber quem é Jesus. É por isso que o mundo prega um Deus que não conhece. É o Deus do amor, o Deus dos coachings. Da galera que subtrai, que tiraram tudo de Deus e deixaram só o amor. O amor bobo, tolo, que tolera todas as coisas. Mas vá para as Escrituras e você vai descobrir quem é Deus. Um Deus que é amor. Que decidiu salvar pecadores miseráveis como eu e você. Mas é um Deus justo que criou o inferno para lançar milhares de pessoas lá também. E essas coisas não se excluem, não são excludentes. Ele é amor e Ele é justiça. E Ele é santidade. Você precisa aprender quem é Deus. Senão o conceito de Deus que você vai ter é o conceito mundano. E aí talvez você em algum momento vai entrar em crise. E vai começar em crise. Por que pessoas sofrem? Por que pessoas morrem? Esse Deus é um carrasco. Esse Deus não ama as pessoas. Você vai entrar em crise. Porque o Deus que você tem aprendido é o Deus que está na boca das pessoas. Mas não é o Deus das Escrituras. E muita gente não se relaciona com Deus das Escrituras. Ela se relaciona com Deus do seu próprio imaginário. Um Deus criado pela sua própria mente. Como aquelas pessoas que dizem, não, eu tenho um Deus desde que eu nasci. Você vai perguntar, quem é Deus então? E ela sai citando um monte de coisa que não tem nada a ver com as Escrituras. Voltando, Deus não pode ser uma construção da nossa subjetividade. Ele é. Você já parou para pensar o porquê que a Bíblia começa? Gênesis 1:1. Coloca aí. Gênesis 1. É o primeiro versículo da Bíblia. Olha como é que começa o texto. No princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira pergunta que você faz é o quê? Quem é? Quem é? Deus, é óbvio. Perceba que ele não está preocupado em dar essa resposta. Porque ele já começou dizendo, no princípio criou Deus. A Bíblia não tem pretensão de estar dando essas respostas. Deus apenas se revelou a nós. Ele é o que é. Por isso que em João capítulo 8, quando ele disse o eu sou, o que foi que fizeram? Pegaram pedra para matar ele. Jesus quando disse eu sou, peraí, pegaram logo as pedras para matar ele. Quando a gente diz hoje quem é Jesus, as pessoas não toleram. Aí o que as pessoas fazem? Modificam quem é Jesus para ficar palatável, para ficar agradável. É o Jesus da galera. É o Jesus do arco-íris. Mas você já parou para ver o que a Bíblia fala sobre arco-íris? O arco-íris veio depois de quê? Do dia? Só isso. Deus simplesmente matou todo mundo afogado. Só isso. E por que ele fez isso? Gênesis capítulo 6, a maldade do povo estava lá em cima. E ele vai fazer isso mais uma vez, não com água, mas com fogo. Esse é o Jesus da Bíblia. Esse é o Jesus da Bíblia.
Por isso que o autor de Hebreus disse, horrível coisa é cair nas mãos dele. Fogo consumidor. Esse é o nosso Deus. Precisamos ter uma visão muito clara, porque senão nós seremos confundidos pelo que dizem a respeito de Jesus, mas não é o que as Escrituras dizem a respeito dele. Jesus é o que é. Se nós desejamos saber quem é Jesus, precisamos ir para as Escrituras. Apesar de Pedro ser aquele que compreende a pergunta e dá a resposta certa, isso é importante dizer, isso não o torna o maior dos apóstolos. Porque o texto não nos permite fazer isso. Jesus de imediato disse, você só soube disso porque meu Pai te revelou. Mas, contudo, todavia, é um fato. Pedro teve certa proeminência em alguns aspectos. Se não, vejamos. Ele é o primeiro apóstolo a ser chamado no capítulo 4. Ele foi o primeiro. Ele é o primeiro a ser citado no capítulo 10, quando ele chama os 12 para si, para dar missão. Ele é o primeiro a pregar ousadamente no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Ele é o primeiro a comunicar o evangelho de forma clara aos gentios. É um fato. Pedro tem proeminência nas Escrituras, mas isso não o torna o maior dos apóstolos. E nada disso sugere que ele é o Papa, ou que isso será repassado aos seus sucessores. Nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com outra. Então essa é a primeira pergunta. Quem é Cristo? Ficou claro para você quem é ele? Ele não é Jeremias. Ele não é alguns profetas. Ele não é um simples mestre. Ele é aquilo que o Pai revelou. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Fique isso claro para você. Segunda pergunta. Quem edifica a igreja? Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pergunta é, quem edifica a igreja? Mas para responder esta pergunta, nós teremos que responder a uma outra pergunta primeiro, que é, quem é esta pedra da qual Jesus fala? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, para nós respondermos a pergunta de quem edifica a igreja, nós precisamos descobrir quem é esta pedra da qual Jesus menciona. A concepção mais comum para se chegar a essa resposta é que esta pedra ou é Pedro ou é Jesus. Então, botando aqui de forma clara, todo o embate para descobrir quem edifica a igreja está nessa resposta de quem é a pedra. E as duas possibilidades seriam essas. Ou esta pedra é Pedro, ou esta pedra é Jesus. Quem você acha que é? Quem você acha que é esta pedra? É Pedro ou é Jesus? O catolicismo romano defende com todas as forças que esta pedra é Pedro, que no caso seria representado pela figura do Papa. Mas é isso mesmo que as Escrituras dizem? Vejamos alguns textos bíblicos primeiro. Vamos ver de onde essa palavra pedra, ela surge nas Escrituras e para onde ela aponta. Vejamos primeiro nos Salmos. Salmo 118, verso 20 a 23. Coloca os textos para nós aqui na tela, por favor. Salmo 118, verso 20 a 23. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Volta o versículo anterior. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular.
vai juntando as informações que as Escrituras falam sobre pedra, sobre construção. Essa pedra é a principal. Aqui os construtores rejeitaram. Vai tentando juntar as coisas. Coloca agora Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. Atos capítulo 4, verso 11 e 12. Este Jesus, vocês lembram quem é que está falando em Atos capítulo 4? Quem é que está falando em Atos capítulo 4? Mas o discurso é de quem? Pedro. Este Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro está falando de quem? Vai juntando as peças. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E agora vamos para o próprio Pedro, na sua carta, depois que ele disse em Atos, mas nós vamos lá para 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 a 8. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 a 8. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele quem? A pedra que vive, rejeitada, lembra do Salmo? Rejeitada pelos construtores? Sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, lá do Salmo 118, essa veio a ser a pedra principal, a pedra angular, verso 8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes que tropeçam na palavra, sendo desobediente para os que também foram postos. Então você percebe Pedro dando uma maravilhosa descrição. Então, juntando todas essas informações, quem é esta pedra que é citada no versículo 18? Volte lá para o texto, por favor. Mateus capítulo 16, verso 18. Quando ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é esta pedra? Quem é esta pedra? É Jesus. Jesus é esta pedra. Jesus é essa pedra. Se ele é essa pedra, então a pergunta é: quem edifica a igreja? Jesus, porque ele é a pedra, porque diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Jesus, edificarei a minha igreja. Um problema que muitas vezes ocorre na leitura do original é porque Pedro significa pedra. E há um certo trocadilho no idioma do grego, porque Pedro é Petros e a pedra é Petra. E fica Petros, Petra. Então faz um certo trocadilho. Mas D.A. Carson, que é um dos maiores teólogos vivos da atualidade no Novo Testamento, ele na verdade vai dizer que quando Jesus disse isso, ele não disse em grego, muito embora o texto tenha sido escrito em grego, mas Jesus falou em aramaico. E no aramaico ele não disse Petros e Petras, é uma palavra só, Kefás. Em aramaico a palavra pedra significa Kefás, então ele disse Kefás, Kefás. Ele disse: também eu te digo que tu é Kefás, e sobre esta Kefás edificarei a minha igreja. Então não há trocadilho, não há problema. O problema surge quando o texto é escrito em grego, porque aí é Petros e Petra. Vai ter um trocadilho, mas não se resolve trocadilho com trocadilhos.
resolve problemas bíblicos com a própria Bíblia, com as Escrituras. É com ela que nós resolvemos todos os problemas de exegese e de hermenêutica. Então, vamos para as Escrituras. E aqui eu citei apenas alguns textos que poderiam ser muitos outros para resolver esse problema. Então, resumindo, seria assim a declaração de Jesus. Resumindo, ficaria assim: Tu és Pedro, e sobre esta tua confissão, vinda do Pai, edificarei a minha igreja. Qual é a confissão? Do verso 16. Tu és o Cristo. Então, quem é a pedra? Cristo, Jesus. Certo? O Messias. Ele é esta pedra. E é sobre ela que a igreja é edificada. Certo? Então ele diz: sobre esta pedra, que é ele, edificarei a minha igreja. A igreja é dele. Certo? E aqui, esse texto, ele é um texto importante nessa altura do campeonato, não só por causa de todas essas coisas que já temos dito, mas porque a palavra igreja, ela é mencionada pela primeira vez, no sentido claro e objetivo. E aqui ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, uma coisa que nós aprendemos nesse texto é que a igreja, ela tem dono. Essa igreja pertence a quem? A pedra. Aquele que edifica. E por isso ele diz: edificarei a minha igreja. A igreja é dele. A igreja tem um dono. A igreja pertence a ele. Nós temos um dono. Nós somos ovelhas e nós somos ovelhas de suas mãos. Estamos em suas mãos. Por isso ninguém pode arrebatar as ovelhas de suas mãos, porque somos dele. Somos dele. A igreja tem dono. Por isso que ele, quando voltar, ele vem buscar a sua igreja, porque é dele. Ele vai arrancar ela do mundo, porque ela é dele. Por isso que mexer na igreja é mexer nele, porque a igreja é o corpo dele. A igreja é dele. Minha igreja, eu edificarei a minha igreja. A igreja não é minha, não é sua. A igreja é a igreja de Cristo, da pedra, do Cristo, do Messias, do Filho do Deus vivo. A igreja é dele. Então, essa é uma primeira lição que nós aprendemos sobre igreja. É interessante que a palavra igreja, só no Novo Testamento, ela é mencionada mais de 100 vezes. E mais de 90% das ocorrências, ela se refere à igreja local, como aqui a nossa. É uma igreja local. E nós chamamos de igreja. Mas aqui, ela se refere à igreja universal, não a do Edir Macedo. A igreja, a palavra universal, no sentido de ser toda a igreja de Cristo Jesus espalhado na face da terra. Ele é ele, essa igreja é dele. Em todo o mundo, a igreja é dele, é uma só. E ele, quando vem buscar esta igreja, não denominacional, mas a igreja dele, que foi remida e comprada pelo seu sangue. E essa igreja é que é a igreja dele, certo? Então, essa é uma característica, certo? E Cristo veio remir um povo para si. E esse povo é a igreja. Lembra? Ele é o Messias, ele é o rei. E todo rei precisa ter um povo. E por isso que nós somos o povo de Deus. Porque ele é o Messias. Todo Messias tem que ter necessariamente um povo. E a igreja é esse mistério que outrora estava oculto. E que agora Cristo vem para fazer de povos um povo só. Não é mais judeu, não tem mais uma nacionalidade, agora não importa a nacionalidade. Cristo junta para si um povo só, um povo de toda raça, língua, tribo, nação, que é aquilo que é descrito em Apocalipse. Um povo seu, a sua igreja, a saber, os que creem no seu nome. Cristo é o cabeça da igreja. Por isso não faz sentido Pedro ser a pedra. Não somente por isso, e pelo que já foi dito,
mas pelo que o texto ainda vai nos dizer sobre Cristo e a igreja. Vejamos. Então, ficou respondido a pergunta. A primeira pergunta, qual era a primeira? Quem é Jesus? Ficou respondido. Segunda, quem edifica a igreja? Quem é que edifica a igreja? Jesus. Vamos para a terceira. O que são essas portas do inferno que o texto se refere? Que ele diz no verso 18, também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta porta edificarei, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que são essas portas do inferno aqui que Jesus menciona? Uma das coisas que nós precisamos entender, para que nós possamos compreender o que são essas portas do inferno, é que nós não podemos focar nas palavras separadamente. Não podemos focar na palavra portas e inferno. Eu vou tentar primeiro entender portas e depois eu vou tentar entender inferno para tentar juntar as duas palavras para trazer uma compreensão. Se fizer isso, você vai se perder. Porque essa é uma expressão que é um todo. Portas do inferno. Essa é uma expressão toda. Não se separa. É uma expressão. Portas do inferno. E essa é uma expressão muito usada no Antigo Testamento, que é chamada de portas do Seol, portas do Hades, que tudo quer dizer a mesma coisa. Traduzindo essas expressões, todas elas seriam o mesmo que dizer portas da morte. Então, dizer as portas do inferno seria dizer as portas da morte. Portas do Seol, portas do Hades, que é muito usado no Antigo Testamento, todas querem dizer a mesma coisa. Portas da morte. Quer ver? Vamos ler só 2 textos para você ver essa expressão. Salmo 9, verso 13. Salmo 9, verso 13. Botou 91. Salmo 9, verso 13. Ele diz, olha, compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte. Jó vai dizer isso quando estava passando pelo aperreio. Jó capítulo 38, verso 17. Coloca aí. Porventura te foram reveladas as portas da morte. Ouviste essas portas da região tenebrosa? Aquela pergunta clássica que Deus vai fazendo diante deles, né? E aí você vai ver nos textos, tem Jó, vários outros textos, eu não quero me alongar nisso, porque, resumindo, a ideia de portas do inferno significa isso. Portas da morte. Todas as expressões querem dizer isso. Morte. Pronto. Resumida em uma palavra só. Então, o que Jesus está dizendo em uma palavra só. Verso 18. Volta lá para o nosso texto. Para ficar mais claro para você fazer a leitura do texto. Verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que sou eu, Cristo, edificarei a minha igreja, e a morte não vai prevalecer contra ela. É isso que Jesus está querendo dizer. Eu edifico a minha igreja e a morte não prevalece contra a minha igreja. Isso é uma verdade? Por meio de Cristo, a morte, ela triunfa sobre as nossas vidas? Resumindo, Jesus disse isso, eu edificarei a minha igreja e a morte não vai triunfar sobre ela, que é exatamente aquilo que ele fez. Ele quando morre e ele quando ressuscita, ele vence a morte. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 e 55, ele diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz em Romanos 8, 38, ninguém pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo a morte. Nem mesmo ela. Por isso Jesus diz, as portas da morte não prevalecem contra a igreja, porque no último dia todos nós vamos ser o quê? Ressuscitados. É exatamente isso. Por isso que essa pedra não pode ser Pedro, porque ele não tem autoridade sobre a morte. Cristo tem. Cristo tem autoridade sobre a morte. Ninguém mais tem. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Por isso que esse texto diz isso. As portas da morte não podem prevalecer contra a igreja, porque Cristo venceu a morte. Não somente isso, coloca o texto de Apocalipse, capítulo 20, verso 14. Cristo não somente vence, mas no último dia
ela será lançada no lago de fogo. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Só Cristo pode fazer isso. Por isso que ela não tem poder sobre a nossa vida. A igreja é mais do que vencedora, não por causa de Pedro, mas por causa de Cristo. Cristo venceu a morte e não Pedro. Percebe agora porque a pedra não pode ser Pedro? Só Cristo pode nos dar essa viva esperança sobre a morte. Por isso que o apóstolo Paulo disse que a morte para nós é o quê? Paulo disse que a morte para nós é o quê? Lucro. Exatamente por isso. Exatamente por isso. Só Cristo pode nos dar essa viva esperança. Qual é a viva esperança sobre a morte? Nós temos uma viva esperança sobre a morte. A morte não nos causa mais pavor, porque Cristo venceu a morte. E quando a morte chegar, sabemos exatamente para onde iremos e com quem nos encontraremos. E é só até até já, porque logo, logo, todos nós ressuscitaremos em corpo. Então perceba, a morte para nós é lucro. Por isso que, muito embora o salário do pecado seja a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Vida eterna significa isso, vida sem morte, vida para sempre. Vida para sempre. Ela foi vencida. Ela foi vencida. Nossa confiança não pode ser em Pedro. Nossa confiança não está na igreja. Nossa confiança está na pedra. E quem é a pedra? Cristo. É por causa dele que nós temos esperança. É por causa dele que nós cremos que as portas da morte não prevalecerão contra nós. Ele é a nossa confiança. Nossa confiança não está em homens e nem em instituições, mas em Cristo Jesus. Então pare dessa bobagem de esperar que chegará um governante que te trará essa segurança. Não, nenhum. Nossa confiança está em Cristo Jesus. E é isso que nós devemos fazer nesse período de muita indecisão, de muita instabilidade política. Todos nós ansiosos por demais, de quem vai sentar na cadeira da presidência do nosso país. Precisamos aprender a confiar mais em Deus. No último domingo, milhares de pessoas, milhares de cristãos saíram de suas casas para votar. E fizeram bem. E tem que fazer isso. É nosso dever e nossa responsabilidade. Mas esses milhares não saíram também de suas casas para ir às igrejas adorar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Porque muitas vezes confiam mais em homens. Ficaram em casa acompanhando os resultados. Porque acham que Deus não interfere. Mas porque não leram as Escrituras. Porque se lesse Daniel diz com muita clareza que é Deus quem tira reis e coloca reis. É Ele quem faz isso. E como juízo, Ele pode dar a uma nação bons governantes ou maus governantes. Busque ao Senhor. Confie no Senhor. Porque feliz é a nação cujo Deus é nisso que temos que nos apegar. Confiar nele. Confiar nele. Nossa esperança está nele. Não em homens, não em instituições, mas no Senhor. Mas no Senhor. Ele é a nossa viva esperança. Quarta pergunta e última. O que são as chaves do reino? Verso 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado
nos céus. O Senhor está se referindo a Pedro, e Pedro representa toda a sua classe de discípulos e sobre esta igreja, a qual o Senhor edifica e é sua. E Jesus está dizendo que dará a esta igreja as chaves do reino dos céus. E ele diz que essa chave tem um poder. Essa chave tem o poder de fazer o quê? Ligar e desligar as coisas. Essa chave tem o poder e a autoridade de ligar coisas no céu e de desligar coisas lá também. A ideia das chaves é a ideia de autoridade para ligar e desligar. E aqui a ideia é de ligar e desligar pessoas no que diz as coisas relacionadas ao reino dos céus, ao reino de Deus. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligar na terra terá sido desligado também lá. Jesus tem autoridade e ele a concedeu à sua igreja, porque a sua igreja lhe representa aqui neste mundo. Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de quem? De Cristo. O embaixador é aquele que representa o seu país. Nós somos representantes do reino de Deus, representamos o Rei dos Reis, é a igreja. Não tem outra instituição na face da terra que represente o Rei a não ser a igreja. E foi dado a ela essas chaves, autoridade de ligar as coisas aqui e ser ligada lá, de desligar as coisas aqui e também de ser desligado lá. O evangelho são as chaves. E só a igreja tem autoridade para anunciar e ministrar o evangelho. E aqui não é conclusão minha, é a conclusão do D.A. Carson sobre o que seria as chaves. As chaves é o evangelho, a qual Deus deu à igreja para ministrar esse evangelho e para anunciar o evangelho. A igreja tem essa autoridade. Por isso que esse evangelho, ele encerra de uma maneira interessante. Olha, vejamos o último capítulo desse evangelho, Mateus capítulo 28, verso 18. Coloca para nós aí, por favor, na tela. Olha o que Jesus diz. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E com essa autoridade ele dá agora aos seus discípulos, verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele tem autoridade e dá essa autoridade à igreja. Vão por todo o mundo. Eu tenho autoridade e agora eu dou a vocês, dou o evangelho, dou a mim mesmo para que seja anunciado. E aquilo que é ligado aqui será ligado lá. É exatamente isso. O evangelho tem esse poder de fazer isso. Ligar as coisas aqui e ligar as coisas lá. É exatamente isso que o evangelho faz. Quando nós anunciamos o evangelho para pessoas e quando elas recebem o evangelho, coisas não somente acontecem aqui, mas também acontecem lá. Coisas não somente acontecem aqui. A Bíblia diz que quando um pecador aqui se arrepende, o que acontece nos céus? A festa. Coisas acontecem aqui, coisas acontecem lá. Quando coisas se desligam aqui, se desliga também. É mostrar a autoridade da igreja para não somente anunciar o evangelho, mas para ministrar o evangelho. A quem Deus deu autoridade de excomungão, de fazer exclusão? Deus deu essa autoridade a quem? A igreja. Mateus capítulo 18, vamos já chegar lá. Por isso que quando a gente chega no capítulo 18, a gente entende o porquê que o Senhor deu autoridade à igreja para dizer a alguém: você é um gentil e publicano. Foi desligado.
A igreja tem essa autoridade, porque foi dado a ela essa autoridade. As chaves. As chaves. Perceba a relevância e a autoridade da igreja. Por isso que é certo afirmar que rejeitar o testemunho da igreja é o mesmo que rejeitar a Cristo. Nós já vimos isso. Coloca no capítulo 10, verso 14. Coloca no capítulo 10, verso 14. Nós já vimos isso, mas só para lembrar. Capítulo 10 é aquele momento que Jesus chama os discípulos e manda eles irem pregar o evangelho. Ele diz: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Verso 15. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Ou seja, Deus vai trazer juízo muito mais severo do que foi para Sodoma e Gomorra, porque as pessoas rejeitaram quem? Os seus discípulos. Perceba? Perceba a relevância da igreja no mundo e a autoridade que a igreja tem no mundo e a essencialidade da igreja no mundo. Mas vem um governante e diz que a igreja não é essencial. E todos nós nos calamos. Fecha a igreja, para culto. E todos nós, tá certo, é em nome da saúde. Essa é a importância da igreja. Foi dado a ela as chaves. Só é ligado nos céus por meio da igreja. Você está entendendo isso? Não sou eu que estou dizendo, mas foi Jesus que acabou de dizer: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Não foi dado para nenhuma outra instituição, a não ser pela igreja, para a igreja. Para a igreja. Por isso ela avança ao longo das eras, ao longo dos séculos, fazendo exatamente isso. E o mundo tenta impedir, mas ninguém é capaz de parar a igreja, porque a igreja não é coisa de homens, a igreja é coisa de Deus. A igreja é coisa de Deus. Eu quero finalizar fazendo você entender isso, você que está hoje aqui, que nos assiste pela internet. Só há uma maneira de você ser ligado nos céus. É por meio de Jesus Cristo. Ele é a pedra. E somos nós, a igreja, que temos autoridade de pregar esse Cristo. Por isso que pregar um Cristo que não é o Cristo revelado das Escrituras não vai gerar conversões verdadeiras. As pessoas vão receber um Cristo falso, um Cristo que lhe agrada, não um Cristo verdadeiro, não um Cristo revelado por Deus para nós. Só o Cristo verdadeiro é capaz de ligar a nossa vida ao Pai. Porque ninguém vai ao Pai, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, ele disse. Você está aqui nesta noite, ou se você nos acompanha pela internet. Cristo é o Messias, o ungido de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Filho do Deus vivo. Entrega a tua vida a Ele. Não há salvação em outro nome, nem nos céus e nem aqui, em nenhum outro lugar, que importa que sejamos salvos. Só há salvação por meio dele e por nenhum outro nome. Esta é a noite para que a sua história seja ligada nos céus. Você tem que entregar sua vida a Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Convido você a fazer isso, a orar, colocar sua vida diante de Deus